Com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre biomas terrestres do Brasil. A princípio, nós precisamos entender que o Brasil possui diversos biomas, todos com características bem particulares, de acordo com a sua localização, clima e relevo. O primeiro deles que nós precisamos entender é justamente você tem que identificar os biomas. Nós precisamos recordar que os biomas são bastante diversificados. O primeiro deles que nós temos aqui chama-se exatamente de Pantanal, localizado ali pelas áreas do Centro-Oeste, ok? O segundo que nós temos é justamente conhecido como Pampa. O número 3, nós temos aqui a Mata de Araucária, que é uma extensão da Mata Atlântica. Perfeito? O número 4, nós temos a Caatinga, ok? Também conhecida comumente como cacto. Nós temos o número 5, nós temos a Mata Atlântica. O número 6, o Cerrado. E temos o número 7, a Floresta Amazônica, ou bioma amazônico. A princípio, nós precisamos entender, querido estudante, sobre o Pantanal. O Pantanal tem um fato, é considerada a maior planície alagada do mundo, perfeito, e é rica em biodiversidade. O clima dela é tropical, possui uma alta amplitude térmica, perfeito, e possui duas estações, uma estação seca e uma estação úmida, ok? Já o solo do Pantanal, ele é um solo baseado na sedimentação, então você teve nas áreas vizinhas um processo intenso de erosão, e com o processo de erosão e lixiviação, esse material foi sedimentado nessas áreas do Pantanal. E isso faz com que ele possa se tornar um solo impermeável e logo possui uma baixa fertilidade, ok? Em relação à vegetação, a vegetação ela é aberta, ok? É constituída por matas, campos, brejos, que são áreas alagadas, as savanas e os famosos cerradões, ok? Já a hidrografia, a hidrografia do Pantanal, ela abrange exatamente a bacia do Rio Paraguai, onde você tem como destaque os rios Cuiabá e Paraguai. Perfeito? Um próximo bioma que nós temos é justamente sobre o Pampa, conhecido também como Campos Sulinos, ok? Essa área ela é marcada por uma região de planície e a vegetação, uma vegetação herbácea, ou seja, uma vegetação rasteira. O clima é um clima subtropical, é considerado frio, e possui uma estação bem definida. Então lá a gente consegue identificar outono, inverno, verão e primavera. Já o solo é um solo bastante arenoso, ok? Possui também forte lixiviação por causa das chuvas, ok? Claro, gera também uma baixa fertilidade desse solo. E, além disso, a vegetação, como já foi falado acima, é rasteira, portanto é herbácea, ok? Constituída por gramíneas, conhecida como grampos, campos limpos e campos sujos, ok? A hidrografia, se nós formos observar das áreas do Pampa ou dos campos sulinos, ela é marcada por um grande potencial hidrelétrico, ou seja, uma grande capacidade de construção e geração de energia elétrica. E lá, claro, você tem a bacia costeira do sul, e do rio, do Prata. Perfeito? Além do Pampa e dos campos sulinos, nós temos também, como próximo bioma, a Mata de Araucária. Como eu falei anteriormente, querido estudante, a Mata de Araucária ela é uma extensão no Brasil exatamente do que? Da Mata Atlântica. Perfeito? Nós temos lá exatamente uma extensão da Mata Atlântica, ela abrange o sul do Brasil e é marcada por um intenso extrativismo, principalmente extrativismo vegetal, neste caso extrativismo madeireiro, ok? O clima também é uma área de clima subtropical, onde você encontra ali a Mata Atlântica. Lá também um frio, um certo frio e claro, e uma estação bem definida. Perfeito? Não é que seja um frio no ponto de ser polar, mas sim que na verdade é uma temperatura muito mais baixa, se comparada ao cenário nacional brasileiro. O solo é um solo bastante úmido, é riquíssimo em nutrientes e possui uma alta fertilidade. Perfeito? Nós temos uma vegetação constituída por árvores, então você tem uma vegetação arbórea, perene, constantemente está verde, não perde folhas com frequência, perfeito? Nós temos uma vegetação latifoliada e ombrófila, ou seja, uma vegetação conhecida também como floresta pluvial, ou seja, típica de áreas muito úmidas e chuvosas.
A hidrografia que abrange lá as áreas da mata, as matas de araucária, também conhecida como Mata dos Pinhais, né, ela abrange 4 bacias hidrográficas, que é justamente a Bacia Platina, a Bacia do Paraná, a Uruguai e a Bacia do Paraguai, ok? Além dessas matas de araucária, dos pampas, nós temos também um bioma muito importante para a gente, né, nos nossos concursos públicos, no Enem, que é a caatinga. Não esqueça que ela é típica de um clima seco, né, e é uma vegetação que se adapta a locais secos, ok? O clima do qual ela se adapta é um clima semiárido, as chuvas são irregulares, ou seja, não chove com frequência e possui alta temperatura. Logo, é uma área bastante quente e a vegetação acaba se adaptando a essas condições, né, liberando as suas folhas e transformando exatamente parte delas em espinho para ter assim a retenção de líquido. Os solos são solos rasos, profundos, pedregosos, ou seja, ricos, né, em pedras. Isso faz com que o solo possa ter uma baixa fertilidade, ok? É uma vegetação xerófila, ou seja, é uma vegetação que se adapta a locais secos, é marcada por arbustos, cactos. Não esqueça que ela possui baixo porte e, claro, possui também uma vegetação típica de áreas de alta insolação, ok? A hidrografia lá é marcada por rios perenes, né? Os rios perenes são aqueles rios, né, que não secam durante o ano, né? Só tem uma raridade lá, que é o Rio São Francisco, que passa perto dessa parte das áreas da Caatinga, ok? Nós temos os rios intermitentes, que é o que predomina nessa região, que é justamente os rios que secam durante as estiagens, ou seja, durante as secas, e possuem um reduzido lençol freático, fazendo com que a vegetação, na verdade, se adapte ao local seco e possa reter água, perfeito? Além disso, nós temos a Mata Atlântica, né, que é uma vegetação ou uma mata bastante ameaçada, né? Ela está exatamente no litoral brasileiro, ok? E claro, vem passando por um intenso desmatamento desde o momento que você tem, né, a chegada, né, dos colonizadores no Brasil, né, que acabaram tirando essa madeira, né, do pau-brasil e acabaram contribuindo para o intenso desmatamento. O clima do qual a Mata Atlântica se encontra é um clima úmido, é um clima quente, perfeito e claro que possui uma alta pluviosidade, ou seja, uma alta quantidade de chuva, ok? Não esqueça que os solos da Mata Atlântica são solos rasos, ácidos, possui forte lixiviação e, claro, possui uma baixa fertilidade, também relacionada ao alto índice de chuvas, perfeito? É uma vegetação arbórea, ou seja, é uma vegetação de grande porte, é perene, né, o tempo todo está verde, não perde folhas, é latifoliada, as folhas são largas e possui vários substratos, ou seja, vários tipos de matas no seu contexto, no seu interior. Entre elas você tem a própria mata de araucária que nós acabamos de falar anteriormente. E claro, a hidrografia, lá ela na verdade contribui para 8 bacias hidrográficas e claro, exatamente é uma rede hidrográfica bastante densa e caudalosa, ou seja, marcada por uma grande quantidade de água, perfeito? Dando continuidade, ainda temos o cerrado, que é um bioma, né, que possui exatamente diferentes fitofisionomias e é considerado o segundo bioma, né, mais importante, também o segundo bioma, né, que é marcado por uma intensa agressão ao seu meio ambiente, ok? É um clima lá tropical sazonal, ou seja, tem um verão chuvoso. Se você for observar acima de tudo, é exatamente marcado, né, pelo inverno seco também, ok? Os solos são porosos, ok? E nós temos exatamente os solos ácidos, ok? Onde esses solos ácidos são corrigidos por um processo de deposição de calcário, conhecido como calagem. Nós temos forte lixiviação, assim também como baixa fertilidade, que é uma coisa comum a quase todos os biomas. Por quê? Porque o Brasil possui um alto índice de pluviosidade, ok? A vegetação é uma vegetação arbustiva também, ok? Ou seja, ela tem arbusto em sua composição, tem gramíneas, é uma vegetação tortuosa com casca grossa e decídua, que perde folhas em determinado período do ano. Perfeito? Não esqueça que lá, né, é uma hidrografia marcada pelo berço de nascentes,
né, de várias bacias hidrográficas. Nesse total, ela tem berço de nascente de 12 bacias hidrográficas brasileiras e 2 aquíferos, ou seja, águas subterrâneas. Perfeito? E claro, encerrando a nossa aula de hoje, nós temos exatamente o bioma amazônico, bastante interessante também. Não esqueça que ele é marcado por um relevo de planície, ok? Por um relevo de planalto e um relevo de depressão. Então nós temos três substratos topográficos. Nós temos áreas baixas, temos áreas médias e temos áreas altas. Perfeito? O clima é um clima equatorial, conhecido muito por nós. É um clima quente, possui uma alta pluviosidade, ou seja, uma grande quantidade de chuvas. O solo, né, é um solo bastante arenoso, marcado por uma forte lixiviação. Também nós temos uma grande quantidade de chuva, que faz com que, na verdade, o nosso solo possa ter uma baixa fertilidade. Perfeito? A nossa vegetação é uma vegetação arbórea, ou seja, de grande porte, perene, constantemente verde, latifoliada, né, possui exatamente o fato de ter folhas grandes e largas e possui 3 substratos, como nós conseguimos observar. Perfeito? No primeiro substrato aí, na área verde, nós temos a área de terra firme, é uma vegetação, né, um pouco mais alta, né, que não sofre inundações pelo rio. Perfeito? Nós temos a vegetação de várzea, que é o segundo momento, né, que é a imagem do meio, onde você percebe que há uma inundação periódica. Perfeito? E nós temos a mata de Igapó, que é uma área marcada exatamente por constantes alagamentos, ok? A nossa hidrografia amazônica, não esqueça, né? A hidrografia amazônica é considerada exatamente a maior bacia hidrográfica do mundo, onde seu rio principal é o rio Amazonas. Essa foi a nossa aula de hoje, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.